Positivos e positivas, positivamente no ar, esse episódio que tem, os episódios, né, que tem engrandecido muito a nossa vida. Cada vez que nós saímos daqui, nós vamos para casa refletindo o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele derrama a sua graça sobre a nossa vida, né? Quantas coisas nós vivemos e talvez nem éramos para estar vivendo, nem éramos para ter acordado hoje, mas com a sua mão soberana sobre a nossa vida, os livramentos que Ele nos dá, a chance de acordar, o ar para respirar é de graça, e essa é a graça que o Senhor derrama sobre nós. Tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito especial. Uma pessoa que nunca participou de um podcast, vai ser o primeiro podcast, e olha a graça do Senhor de ter trazido até aqui. Então estamos prontos, preparados para mais esse episódio, com a graça do Senhor. Pronto, preparado só pela graça do Senhor, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, e ainda mais diante do episódio, que é a primeira participação dessa pessoa no episódio. E o mais interessante é que ela tem uma longa vida no meio, história, no meio né? cristão, desde os 9 anos no meio cristão, fazendo com que a voz dela é muito conhecida no meio. Então vai ser muito interessante. Aqui nos bastidores nós já ficamos sabendo de algumas coisas, daí a gente fala assim, nossa, que interessante, nem imaginava. Algumas pessoas vivem uma vida mais discreta, né, e as pessoas querem essa exposição. Tem pessoas que optaram por levar uma vida mais discreta e glorificar a Deus ali. E tenho certeza que você vai poder conhecer um pouquinho mais dessa pessoa, que talvez você já tenha escutado muitas músicas dela. Eu, enquanto ateu, já tinha escutado. Quer dar uma palhinha, amor? Muita. Eu vou cantar um pouquinho a música dela. Eu já tinha escutado, enquanto eu vivi o ateísmo, eu ia lutar, as pessoas colocavam essa música para entrar. Eu falei, mas como? Ela é nova, deve ter 9 anos. Mas melhor do que eu contar, ela vai contar um pouquinho da história. Seja muito bem-vinda, Jamília, é um enorme prazer tê-la aqui conosco. Olá, muito obrigada, prazer todo meu, obrigada pelo convite. Estou estreando aqui com vocês, né? E que estreia maravilhosa, tenho certeza que a gente vai ter um papo muito edificante. Obrigada por ter cedido seu tempo, vir aqui. Eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. Jamília, se sinta em casa, tá? Essa aqui é a sala da nossa casa. Pode falar o que você quiser, como você se sentir melhor. A gente está aqui realmente para falar aquilo que o Senhor faz na nossa vida, né? Como nós vivemos diante da graça poderosa de Deus e o quanto Ele tem feito também na sua vida e nas nossas, através de você, né? Com as suas canções maravilhosas. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida. A gente já soube um pouquinho ali nos bastidores. Como foi, né, como o Senhor te alcançou. Ela está com os pais dela aqui nos bastidores, umas bênçãos. E você já nasceu num berço cristão, num lar cristão. Conta tudo, tá? Tá. Então tá. Vamos esconder. Uma história Você longa. tem 10 horas para contar tudo, tá bom? História longa. Eu sou carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro. Meus pais, já denunciei. Minha mãe é baiana, meu pai é carioca também. Minha mãe tem uma história assim muito de milagre, assim, a gente é movido por fé. E glória a Deus. Ela se converteu aos 16, ainda em Salvador, e ela, aos 18 anos, resolveu que ela sentiu que ela precisava mudar de vida, ela precisava mudar a realidade dela. Ela tem outros 8 irmãos, e era só a mãe e os 8 irmãos, né? E era uma vida muito, muito difícil, de muita escassez. E ela sentiu que ela precisava fazer alguma coisa para mudar a história, não só dela, mas de toda a família, né? E então ela um dia viu no rádio um pastor falando que precisavam de uma cozinheira no Rio de Janeiro, precisava de alguém para ir para lá. E ela falou, sou eu essa pessoa. E foi. E chegando lá, perguntaram para ela se ela sabia cozinhar. E ela falou, claro, se eu sei ler, eu sei cozinhar. Então, ela não era assim, não trabalhava com isso, né? E foi agindo por fé, seguindo o Espírito Santo que foi guiando a vida dela ali. E essa atitude que ela teve de fé mudou tudo. Então, ela foi no dia que marcaram para ela ir, e pegou o ônibus, foi para o Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém lá. Só tinha essa pessoa que ela ia trabalhar na casa dessa pessoa, esperando por ela. E chegando lá, ela ficou durante um tempo trabalhando na casa dessa pessoa, cozinhando, fazendo tudo que ela precisava fazer lá. E aos 21, mais ou menos, ela conheceu meu pai na igreja.
e meu pai também já era cristão. Então foi uma união assim feita por Deus, porque ela saiu de Salvador do nada, né? E encontrou meu pai no Rio de Janeiro. Então hoje eles têm 37 anos de casados. Olha, assim, são uma inspiração para mim, para o meu irmão também. A gente vai chegar lá. E seguiu a vida, né? Eles foram morar numa comunidade no Rio de Janeiro e ficaram por mais alguns anos ali trabalhando, né? Lutando, porque a vida era muito difícil. E passados anos, minha mãe, o sonho da vida dela era ser mãe, e ela descobriu que não poderia engravidar. Ela teve várias gravidez psicológicas. Nossa. Então, por diversas vezes, as pessoas, não só ela, as pessoas achavam, né, que ela estava grávida, e até o médico descobriu que não estava grávida. Então, foram várias vezes, várias frustrações, né, que aconteceram ali com ela. E, ao mesmo tempo, não esmoreceu a fé dela. Né? Ela sabia que em algum momento isso iria acontecer. Mas, para quem conhece minha mãe, sabe que ela é uma pessoa ela é baiana. Né? Então, já sabe que baiano é arretado. E passou alguns anos, assim, ela tendo várias gravidezes psicológicas, indo no médico. O médico falando pra ela, se você não é estéril, seu marido é. Ninguém sabia o que era, mas eles não engravidavam. E um dia estava tendo uma campanha na igreja, e o pastor falou que as pessoas poderiam passar ali pelo santuário, em cima do altar. E minha mãe foi bem decidida, assim, falou pra Deus que se ela não tinha engravidado até agora, que Deus também não precisava dar mais filhos a ela. Assim. Terminou aquele dia, foi pra casa e passou um mês. Chateada com o Senhor. Revoltadíssima. Mas Deus conhece ela, né? Sabe como era a personalidade, quem era ela no íntimo. E passou um mês desse momento, ela descobriu que estava grávida de mim. Mas todo mundo só acreditou quando eu nasci realmente, porque depois de tantos anos tendo gravidez psicológica, os médicos dizendo que não era possível. E como assim agora era de verdade, né? Mas era. Deus fez esse milagre acontecer na vida dos meus pais. Linda. E eu sei que tem muita gente, de Deus, né? Muita gente que passa por isso. E minha mãe tá sempre tem alguém que conversa com ela sobre isso, chegam até ela para falar sobre isso. E ela é um testemunho andando, né? E eu sou o fruto desse testemunho, desse milagre. E que coisa linda, né? Eu vejo você falar, fico pensando nos meus filhos, né? Que lindo você contar a história da sua mãe, teu exemplo de fé dentro de casa, né? Eu fico pensando assim, será que os meus filhos vão contar essa história do que viveram dentro de casa, né? E nos enxergar dessa forma, pessoas de fé realmente, né? Porque isso fez toda a diferença na sua vida, né? A maneira como você leva a sua vida, quanto você foi recebida, né? Com tanto amor, tão esperada. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem uma percepção diferente. Acho que as crianças veem tudo, absorvem tudo, e eu tenho certeza que eles estão absorvendo isso de vocês. A gente aprende mais com o que a gente vive do que com o que é falado, né? Então, se eles têm esse exemplo dentro de casa, com certeza isso vai germinar dentro deles e não vai morrer nunca. Não morre nunca. Ai, e eu digo isso por mim, falo isso pelo meu irmão também, porque a gente teve e tem esse exemplo dentro de casa. Eu falo que a gente é privilegiado, a gente tem pais excelentes, tivemos esse presente de ter pais excelentes que nos ensinaram a amar a Cristo antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra pessoa. E saber que através da fé tudo era possível, que a gente era capaz de seguir qual fosse o propósito da nossa vida, por mais difícil que fosse, por mais improvável que fosse, era possível. E como foi a sua infância? Porque você teve os seus pais maravilhosos, né? Mas vocês moravam na comunidade. E como foi para você viver esse tempo? Eu vivia numa comunidade no Rio de Janeiro, quem mora por ali provavelmente vai conhecer, se chama Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. E a gente subia 400 degraus para chegar até em casa. Eu sei disso todos os dias. Todas as vezes que precisasse. Tinha que ir para a escola, tinha que ir para a igreja, tinha que ir trabalhar, tinha que ir para a rua. A gente subia e descia os degraus. A gente subia uns 10 minutos, assim, uns 15 minutos mais ou menos de Kombi.
até um ponto, e depois a gente subia esses 400 degraus para chegar até em casa. Era uma das últimas casas, assim, da comunidade, né? E eu sei disso, de que são esses 400 degraus, porque todas as vezes que a gente subia tarde, depois do culto, alguma coisa assim, minha mãe falava pra mim, conta quantos degraus você está subindo, que um dia você vai contar isso para as pessoas. Então, a gente sempre creu que a história ia mudar em algum momento. E ela subia com você no colo, né? Imagina subir sozinha ainda. Exatamente. E a gente subia, mas a gente cria. E eu mesmo, muito pequena, já tinha uma fé, acho que a fé era maior do que eu, assim. Eu sabia que um dia a história ia mudar. Aquilo não ia durar para sempre. Então, era uma realidade bem, bem complicada, né? Quem já foi ou já viveu em comunidade de favela sabe como era. Então, tinha dia que tinha tiroteio e a minha mãe colocava a gente debaixo da cama. Meu Deus. Pra se abrigar daquilo tudo. Então, às vezes a gente descia para fazer alguma coisa da vida lá no bairro e às vezes não podia voltar, porque estava em guerra. Então a gente também não sabia que hora ia voltar. A gente ficava lá esperando até algum momento pararem e a gente poder voltar para casa. E quando vocês voltavam, aí eles realmente cessavam esse tiroteio, vocês subiam com medo de ser tiroteadas? A gente subia com medo. Tiroteadas? Deve ser. Pode ser. Fica legal. Alvejadas. Não, mas fica legal, tiroteadas. Pode criar. Ficou legal. Palavra nova. Dicionário da Lisa. Lógico. Tudo vale, hoje é gíria. É gíria de gaúcho. Vou começar a usar agora. E a gente subia orando, né? Orando, pedindo Deus, protege a gente, guarda a gente e ia. Então era assim sempre. Aconteceu uma situação de quando... Aí eu já devia ter uns 2 anos de idade mais ou menos, minha mãe já estava grávida do meu irmão. E começou um momento desse, por exemplo, ela me deixou em casa dormindo, subiu, foi para casa da vizinha. Começou um tiroteio desse. E aí, desespero, né? Eu pequenininha em casa e ela grávida, de uns 3 meses mais ou menos do meu irmão. Ela, desesperada, saiu com a mão na barriga, abaixou e correu. E aí foi que os tiros começaram de verdade. Porque quem estava do outro lado achava que era, não sei, alguém, né? Algum criminoso ali passando. Não, era uma mulher grávida. E esses tiros entraram dentro de casa. Na parede de casa. Então, ela sabe, eu sei também que quem guardou a gente foi Deus. Foi Deus que nos cobriu ali naquele momento. Então, essas situações eram bem recorrentes, assim, isso acontecia sempre. Não tinha horário, não tinha dia. E era assim, a gente ia vivendo na base de oração, na base da fé. E com quantos anos vocês saíram de lá? Quando eu tinha 9. Então, nesse período, vivi até os meus 9, até os meus 10 anos, mais ou menos. Até os meus 10 anos lá. E eu comecei a cantar aos 3. Com 3 anos você já cantava? Com 2 anos eu cantava em casa. Seus pais cantam? Não, minha mãe não canta, ela fala que não canta nem chuveiro, né? Ela brinca, mas é sério. Realmente não. É sério. É sério. E meu pai, ele tem uma voz linda, assim, mas não seguiu a carreira, não seguiu cantando. É a graça do Senhor, mais uma vez. Canta na igreja lá, bem alto, assim, mas não seguiu. Eu falo que é dom de Deus, é presente de Deus, é favor de Deus. Porque não cresci nesse ambiente, assim, musical, né, de família e tal. Mas cresceu querendo cantar. Sempre. E muito Você cantou também, né? Você cresceu com influências diversas, né? Porque na comunidade você está suscetível a escutar outros tipos de músicas também, né? E como que foi esse impacto? Essa decisão essa também, né? Você ia seguir. Então, eu cantava, nesse período, a gente vivia muito ali no nosso ambiente de família. Então, por mais que eu estivesse vendo o que estava acontecendo ao meu redor, não fazia muito parte do nosso ambiente ali. Então, eu ouvia o que minha mãe ouvia em casa, o que eu ouvia na igreja, e, enfim, o que eu obviamente ouvia com as crianças ao meu redor. Ou e as suas amizades na escola te influenciavam? Era muito criança, né? Acho que as crianças também não estavam muito, naquela época, né, ambientadas assim, com a questão da música, não. E eu não acho que eu senti isso, não.
E daí com 3, eu cantava aos 2 em casa. Minha mãe deixava o rádio ligado o dia inteiro e eu aprendia as músicas assim. E ela um dia parou e prestou atenção em mim. E percebeu que tinha alguma coisa diferente. E para uma criança de 2 anos estar cantando, isso já é algo assim fora do normal, né? É. E um dia no culto na igreja, a gente chegou mais cedo que todo mundo. Eu sentei assim no braço da poltrona da igreja. Minha mãe canta pra mim, porque ela gostava muito de fazer isso. Qualquer lugar que a gente estava, ela canta pra mim, no mercado, na rua, no ponto de ônibus. Aí eu comecei a cantar. O pastor passou, me ouviu e falou: "Você quer cantar do Bibi Juliano?" Eu quero. Pronto, foi ali que começou. E você tinha quantos anos? 3? 7? Eu tinha 3 anos. 3 anos. E até que a gente não tem coisas gravadas assim. Mas você lembra a música que você cantou comigo? Eu cantei alguma música, eu acho que foi "O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai". Eu acho que, se eu não me engano, foi essa música. E dali, as pessoas que estavam, era um culto assim para 400, 500 pessoas, começaram a me ver cantar e: "Ah, você quer cantar na minha igreja? Quer cantar no meu casamento?" Ai, que lindo. E aí eu começava a cantar. Mas uma criança, né, cantando. Uma criança. Maravilhoso. Eu era conhecida ali na minha região porque eu era a menininha que cantava, né? E então eu ia cantar. Cantei em diversas situações diferentes. Deve ter gente por aí com foto de casamento e eu lá cantando, porque eu só dei muito casamento. Gente, mandei pra casa, se vocês tiverem foto dela pequenininha cantando, mandem pra gente. 29 anos. 8 anos atrás, por aí. Que legal, que legal. É. E eu falo que eu tive esse privilégio de ter pais que acreditaram em mim. Porque eu vejo muitas histórias por aí onde os pais não acreditam, não dizem: "Ah, coisa de criança vai passar, uma hora passa", né? E minha mãe teve essa sensibilidade de ver: "Não, peraí, tem alguma coisa diferente aqui". E foi Deus, com certeza. Assim, eu devo tudo, em primeiro lugar, a Deus e depois aos meus pais por terem realmente confiado de que Deus tinha alguma coisa diferente ali na casa deles, através de mim. E então, passei esse período todo ali, até os meus 9 anos de idade, assim, cantando. E era uma dificuldade porque a gente ia por amor mesmo, assim, sabe? A gente não tinha dinheiro da condução, as pessoas também não se atentavam a isso, então a gente ia, às vezes não sabia como ia voltar. Era tudo pela fé mesmo. Literalmente, por amor, assim. E diversas vezes eu participei de concursos, assim, da minha região, ali do meu bairro, e muitas vezes eu não ganhei, eu não passei das eliminatórias, e minha mãe ficava triste, ela chorava, e aí eu virava pra ela e falava: "Mãe, os milhares serão voltados. Nossa. Em algum momento as coisas vão mudar". Mas eu era muito pequena e eu já tinha essa fé, eu tinha essa percepção, sabe? Sabia o que queria. Sabia o que queria. E a mãe sofre. As mães sempre sofrem. As mães sofrem. É. E era assim, a gente ia diversas vezes, me chamavam pra cantar e chegava lá, esqueciam de mim no canto. Como isso era possível, não sei, mas acontecia diversas vezes. Me convidavam e eu ficava no cantinho, assim, esperando, né, alguém me chamar, e esqueciam. Nossa. Ficava lá. E você ficava frustrada ou não? Eu não ficava frustrada, porque, apesar de tudo, minha mãe sempre foi muito consciente e me mantinha consciente. Olha, não foi dessa vez, não te chamaram hoje, tá tudo bem. A próxima vez, o pastor ou quem te convidou vai te chamar. Então eu sempre ficava nessa esperança, sabe? Alimentando essa esperança. Uma vez chamavam, outra vez chamavam, e a gente seguia. E passados esses anos, eu assistia o programa do Raul Gil, né? E era um programa de grande audiência, né? Ainda é. E muitas pessoas saíram de lá, né? Gente, Nossa, muita muita gente. gente. Ele é um cara, um ser humano abençoado, assim, realmente. Ele parece ser um querido. Ele é um amor. Ele é um beijo do seu Raul, um beijo, Raulzinho. Ele é cristão, o Raul Gil? Eles são cristãos. E o fato deles darem essa oportunidade, essa abertura, né, para as pessoas cantarem lá, sempre foi algo muito forte. E eu, aos 9 anos, antes até, assistia, porque minha mãe assistia, e pedia: "Mãe, me leva lá, por favor, olha quanta criança cantando, me leva lá para cantar".
E a gente nessa realidade, né, de comunidade, de muita luta, minha mãe fazia o que aparecia para sustentar a gente, né? E o programa era aqui em São Paulo. São Paulo. Você chegou a passar algum tipo de necessidade, né, na infância? Olha, ou era mais esses contratempos de não ter? Não, era bem difícil, assim, eu falo que só não faltava realmente o básico, porque Deus estava ali suprindo. Mas era extremamente difícil. Meu pai trabalhava como segurança e minha mãe era essa mãe dona de casa que fazia o cabelo de alguém, fazia a unha de alguém e ia juntando para não deixar faltar pra gente, assim. Mas era bem difícil mesmo, bem difícil. A gente não chegou a passar fome. Ela já passou fome na vida, né? Vindo da Bahia e tal, aquela dificuldade no Nordeste. Mas a gente melhorou um pouquinho. Então a gente não passou fome, mas passava muita dificuldade. E então eu assistia e falava para ela me levar, do Raul, e ela falava para mim, como que eu vou te levar? Olha, né, como a gente vive, como que a gente vai sair daqui, vai para São Paulo. Então ela chegou a ligar diversas vezes, pedir informação, e falava que não, a gente não aceita criança dessa idade, porque eu devia ter uns 7, 8 anos, ela ainda é mais nova. Ela, então vamos esperar mais um pouco. E um dia, eu já estava com 9, eu falei, mãe, me leva, né? E ela falou pra mim, tá bom, eu vou te levar. E aí eu fiquei perguntando como, né? Ela pediu dinheiro emprestado, pediu uma malinha emprestada, e nós fomos. Assim, sem na cara e na coragem. Na cara, na coragem, na fé. Bater a porta. Exatamente. E a gente foi de ônibus numa madrugada, ninguém sabia, a gente não avisou pra ninguém. E, enfim, né, a gente vai aprendendo muitas vezes, a gente não pode contar as coisas para as pessoas. Verdade. Né, para não lançarem dúvidas e desacreditarem de você, como já fizeram diversas vezes durante a nossa vida, né. E lançarem dúvidas na nossa própria mente, né? Exatamente. Porque essa pessoa faça com que a gente desacredite daquilo que nós estamos sonhando, né? Que a gente sabe que Deus colocou ali. Que Deus colocou. E se Ele colocou o desejo, Ele também efetua, Ele também realiza. Não sei qual é a forma que isso vai acontecer, mas Ele realiza. E a gente foi, assim, chegamos em São Paulo de madrugada, na rodoviária, aquele frio, né? Frio, inverno de São Paulo, carioca passando muito aperto. E a gente começou a caminhar por ali e perguntar. A produção ficava em Moema, então a gente começou a perguntar onde fica Moema, como é que a gente faz para chegar nesse endereço, e as pessoas iam guiando a gente, vai para aqui, vai para ali, a gente cada hora mais distante do lugar. E a gente chegou na Vila Mariana, depois mais para frente eu falo para vocês porque depois eu descobri que era aquele lugar. E ali alguém indicou pra gente, olha, vai nesse lugar, e é aqui que fica essa rua. E nós fomos. Chegamos na porta da produção, não tinha ninguém. Né? Por motivos óbvios, ninguém sabia que a gente ia estar lá. Ninguém, mas Deus sabia. Então, a gente chegou lá, esperamos por algumas horas, e chegou uma produtora, que é a Vocês ficaram esperando na frente do Olha, lugar? assim, a gente chegou na porta lá da produção, a gente deve ter chegado umas 4 da manhã, assim. Sim, de madrugada, ninguém ia estar lá, claro. Ficamos esperando até umas 10, assim, mais ou menos, a gente esperou muito. Que coragem, você é pequenininha. Verdade. Vamos esperar isso demais. E a gente ficou esperando, chegou a produtora, se chama Catarina, que é maravilhosa, e ficou surpresa em ver a gente ali. O que vocês estão fazendo aqui? A gente contou toda essa história pra ela. Falei, mas vocês são loucos? Como que vocês vêm assim pra São Paulo, sem conhecer ninguém, sem marcar nada com ninguém? Nem sabe o dia da gravação, não tinha? Não tinha nada naquele dia. Ela contou pra gente que ela foi naquele dia porque, por um acaso, ela tinha marcado com outras 2 meninas pra ensaiarem alguma coisa naquele dia, mas não tinha audição, não tinha ninguém lá. Então, ela volta outro dia, e a gente não tem como voltar outro dia, que a gente veio com o dinheiro da ida e mais ou menos com o dinheiro da volta, e só, a gente evoluiu. Ela olhou aquela situação e falou, tá bom, vou colocar vocês pra dentro, vou ver o que eu consigo fazer. E passou mais algumas horas e chegou o produtor, chegaram o músico e resolveram fazer minha audição ali mesmo.
E aí eu fui preparada para cantar alguma música que já fazia parte do meu repertório ali. E aí falaram para mim na época que não podia cantar música evangélica. E porque eles falavam que era uma questão, tocava nas emoções das pessoas, e eles queriam que fosse uma coisa mais padronizada, digamos assim. Então, minha mãe falou pra mim, o que você vai cantar? Eu virei pra ela e falei, vou cantar Whitney Houston. Meu Deus. Eu não falava inglês, eu nunca tinha cantado aquela música na minha vida, porque eu não conhecia. Eu ouvi essa música 2 vezes num filme que passou à tarde. E dentro de mim eu pensei, um dia eu vou cantar essa música. Pronto. E esse dia foi exatamente esse dia. E minha mãe sofrendo. Porque ficou super preocupada, né? Ela tá rindo e tá chorando aqui, nos bastidores. Super preocupada, porque como que eu ia cantar essa música naquela circunstância? E eu tava super tranquila. Tava com a minha fé ali, sabendo que Cristo não tinha ido ali em vão. Alguma coisa ia acontecer. Então, fui louca com a minha fé e cantei aquela música. E todos lá ficaram assim, impressionados, emocionados. Eu acredito que eles sentiram a presença de Deus ali numa criança tão pequena, com uma história tão difícil, e que chegou ali naquele momento e simplesmente cantou. E naquele dia eu fiquei sabendo que eu tinha passado no teste, eu só não sabia quando eu ia voltar para gravar o programa. E um dos produtores falou para minha mãe que cuida bem dela, viu? Que ela é um anjo que Deus mandou para a terra para cantar. E minha mãe falou, vou cuidar, estou cuidando, né? E a gente voltou para casa depois desse dia. E uma semana daquele dia, eu voltei pro programa do Raul aí já para gravar. Porque aí te ligaram durante a semana, pediram para você voltar. Qual a música da Whitney que eu cantei? I Will Always Love You. Não consigo nem falar essa. Canta um pouquinho pra gente, vai. If I should stay, I would only be in your way, and I will always love you. I will always love you, my darling. Nossa. Me emocionei, que lindo. Coisa boa, coisa boa. Deus é muito bom, assim. Eu sou muito grata. Muito grata mesmo por ter nascido, assim, com esse dom, né? Com esse presente que não tem explicação. Não tem, realmente é um dom maravilhoso, assim, quando eu vejo as pessoas cantando, eu fico pensando assim, caramba, é dom de Deus mesmo, porque a gente tenta cantar e é lindo, e quem não quer cantar, eu acho que todo mundo quer cantar, né? Quer expressar, até porque você coloca suas emoções pra fora, mas realmente é um dom de Deus você conseguir fazer as notas saírem perfeitamente. Deus que afina, né? Deus que afina, que coisa linda. É o sopro que traz vida, e a pessoa fala, o que mexe com a emoção. Qual música não mexe com a emoção? Inclusive, há muito tempo já se sabe isso, né? Se você for ver nos primórdios assim, da humanidade, já sabe o poder da música impactando sociedades, impactando vidas. E o que carrega a música, né? Eu não sei o que cantou, eu não faço a menor ideia do que você cantou, mas o sopro de vida já traz vida, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente carrega, né? Com quem a gente se relaciona, com quem é a nossa conexão. E diversas vezes eu recebi relatos de testemunhos de pessoas que se converteram, que aceitaram Jesus. Eu cantando essas músicas na televisão e eu não podia nem vislumbrar que isso estava acontecendo, mas Deus, em sua infinita graça e amor, fazia esses milagres acontecerem, assim. O maior milagre é uma conversão, né? A transformação do coração de pedra em coração de carne. E eu creio que até hoje você nem deve ter noção de quantas pessoas o Senhor alcança através
Eu tenho certeza que eu não você. tenho. Minha mãe sempre fala isso pra mim. Eu não tenho. Não dá Eu pra não fazer tenho, ideia. não consigo dimensionar, assim. Então, E que bom, né? Porque imagina se a gente dimensionasse, é verdade. pudesse dimensionar o quanto foi, será que nosso coração continuaria... Eu falo isso pra ela, eu falo, eu ainda bem, eu espero não ter. Eu vou continuar seguindo, verdade. servindo Só fazer. com a minha sinceridade. Só abre a boca aí, E deixa Deus fluir, sabe? E quando você voltou, você chegou nessa semana a ensaiar músicas que não eram cristãs? Não. Tudo A foi vida muito seguiu. natural, né? Foi muito assim, muito genuíno. A vida seguiu, meus pais voltaram para os seus afazeres, eu fui para a escola, tudo normal. A gente só ficou assim, sobre aviso, em algum momento alguém ia ligar pra gente. E a gente não pensou que seria tão rápido. E ligaram pra minha mãe falando, vocês já andaram de avião? Você tem medo de andar de avião? Eu nunca tinha andado de avião na vida. E falaram pra gente, olha, tal dia, tal hora, estejam aqui, o programa vai ser gravado, explicaram tudo como seria. E a primeira música que eu cantei foi essa mesma música. E você cantou em inglês direitinho, com a letra direitinho? Cantei em inglês direitinho e as pessoas achavam que eu falava inglês. Eu não falava inglês. Eu falo que Deus me deu assim bons ouvidos, porque eu escutava atentamente o que a cantora, o cantor estava cantando, reproduzia igual. Então as pessoas achavam que eu falava inglês, mas eu não falava. E hoje sim eu falo. Eu aprendi Falo muito português rápido. intermediário. Eu aprendi, assim, foi uma história também muito incrível, porque em uma dessas minhas viagens cantando, uma irmã, uma profeta, veio para mim e falou, Deus vai fazer você falar inglês como se fosse a língua da maternidade. E aconteceu. E foi em curto período de tempo. Você fez curso? Eu fiz curso depois desse período do Raul Gil e tudo mais. Minha mãe, mais uma vez, percebendo que eu tinha facilidade, que eu queria, eu gostava do idioma, ela me matriculou numa escola de inglês e aprendi, mas eu aprendi muito rápido, porque eu lia as coisas, eu procurava música ou filmes ou livros que poderia ter em inglês e comecei a absorver tudo aquilo. Então, em poucos meses, assim, eu aprendi. Foi muito, muito rápido. E como foi aí no primeiro dia lá no Raul Gil? Você estava preparadíssima? Não era tranquilidade. Minha mãe super nervosa. E o tanto que ela estava nervosa, eu estava tranquila. Porque você sabia o que você estava fazendo. Era algo que talvez você quisesse muito. Era, muito. Eu acho que tava tudo aqui dentro, sabe? Eu cheguei e tem por aí na internet, se as pessoas quiserem ver esse momento, tem lá registrado. E foi um momento assim, eu me lembro desse dia com clareza. Cantei e as pessoas não esperavam, né? E eu fosse cantar aquela música que as pessoas têm como desafiadora, difícil. E ali, dentro de uma semana, a história da gente mudou assim completamente. Né? A gente não tinha noção que isso fosse acontecer, obviamente. Então, é um programa de nível nacional, internacional, então tudo mudou ali. O que passava na sua cabeça quando você foi? Era mais como um sonho, tipo, hoje eu vou cantar no Raul Gil? Ou você achava que poderia haver possibilidade de te contratarem para algo? Eu tinha um sonho de gravar um CD. Esse era o meu sonho, eu queria muito gravar um CD. Então, vendo ali, eu via essa possibilidade, tinha esse sonho, tinha essa esperança, mas eu não ficava pressionada por isso. Meus pais não me pressionavam por isso. O programa tinha o costume de oferecer dinheiro para os calouros, né? E para desistirem, eu te dou 100 mil, 200 mil, um carro, 3 carros, você quer parar hoje? E geralmente as pessoas me perguntam, você nunca se sentiu tentada em pegar aquele dinheiro por causa da situação que a gente vivia, né? E em momento algum, meus pais sempre me deixaram muito livres, assim, se você quiser, você está livre para pegar o dinheiro, se você não quiser, a gente está com você. Então sempre foi assim, nunca me obrigaram, nunca me pressionaram, nunca foram aqueles pais que cobraram excessivamente de mim. Normal, de pais, né? Normal. Sim. Escola, uma vida normal. Uma educação, aquilo que a gente precisa, né, dos nossos filhos. Qualquer criança.
E sempre foi assim, meus pais sempre respeitaram muito a gente e se respeitaram muito, né, por causa de como era a nossa dinâmica ali familiar. Então, eu era uma criança sonhadora, assim, muito sonhadora, com muita fé. Então, eu fui para a primeira semana, não tinha essa, eu vou ganhar, eu tenho que ganhar, não, eu só ia lá e cantava. Antes de entrar, minha mãe sempre conversava comigo, falava, dá o seu melhor. Faça o melhor que você puder. Jamais negue Jesus, porque é Ele que te trouxe aqui. E é por causa dele que você está aqui, né? Você canta por causa dele. Então, vá, faça o seu melhor. Beijinho, um abraço, meu irmão. Então, foram assim, todas as semanas. Eu fiquei por 4 meses concorrendo, assim, com diversas pessoas para eles. E no final desses 4 meses, apareceu uma gravadora interessada, que é a Lane Records, e me contratou. E então gravei o tão sonhado CD, né, que eu queria tanto. E esse CD que você gravou era cristão? Esse CD que eu gravei, ele era metade. Ele foi metade com músicas cristãs, falando sobre o amor de Deus e tudo mais. E a outra metade foram músicas românticas, eram como poesias mesmo. E que você escrevia ou não, pegava de escrevia. Montaram um repertório e eu gravei. Foi assim. E esse álbum se chama Tempo de Vencer. E foi assim, meu primeiro marco, assim, foi o primeiro marco que Deus fez na minha vida, assim, porque vendeu muito, assim, e muito mais do que a gente imaginava. As pessoas, eu não tinha noção, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, do que Deus estava fazendo ali diante de nós e da nossa família. E a partir daquele momento eu comecei a viajar pelo Brasil. E você ficou super conhecida na comunidade, lá onde você super morava. Eu imagino, celebridade. Parecia final de Copa quando eu ia cantar. Eram todos os sábados, né? Continuou os sábados. Então, quando chegava o sábado, no horário do programa, parava a comunidade, parava para assistir a menina que veio dali, né? Que era dali. E na escola, como que você se sentia como criança vendo tudo aquilo? A escola era bem tranquilo, assim, as pessoas, eu sempre cantava, né? Sempre cantei na escola. Todas as escolas que eu passei, eu cantava. E a escola era bem tranquila, as crianças também eram tranquilas, ficavam felizes porque me assistiam e cantavam e tudo mais. Não tive problemas com a escola, não. Estudava dobrado porque eu comecei a viajar muito, então... E começaram a ganhar mais dinheiro nessa época? Também, com certeza. Nossa vida mudou completamente, né? Para uma realidade de uma mãe dona de casa que fazia bicos para sustentar os filhos, que juntava o salário mínimo do pai para alguém que estava viajando no Brasil, cantando, mudou completamente. Assim, Deus fez assim, o impossível. Para ele não existe, né? Então, é verdade. Esse álbum me deu disco de ouro, disco de platina, mas assim, nada disso me enchia os olhos. Eu sou grata demais, mas não era algo que inflava meu ego ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Ter pais conscientes me fizeram ter essa base firme, sólida em saber que não era sobre mim, não era eu, que era sobre Jesus, que era Ele que fazia todas essas coisas, que era Ele que estava mudando a nossa realidade. Difícil a gente ficar nesse lugar, né? Porque chega um momento e fala, eu que estou indo cantar, eu que estou fazendo. Mas eu nunca tive isso, de, eu sou boa, eu sou... Não, é Deus que está fazendo. E a cada pessoa que eu encontrava e que compartilhava alguma coisa comigo, a gratidão só aumentava. E não importava se tinha 1 ou 1.000, 10.000 pessoas, a minha sensação era a mesma. Tem uma coisa que minha mãe sempre me falava, desde pequenininha, que ela falava pra mim, não importa, se tiver 1 pessoa, 10 pessoas te assistindo cantar, ou se não tiver ninguém, os anjos estarão lá para te ouvir. Então, cante igual, dê o seu melhor igual.
faça o seu melhor para Deus. Que mãezona que você tem. E para as pessoas que estão lá, né? Elas também merecem o seu melhor. Então, tudo mudou a partir de então. A música que mudou a sua vida foi qual? Essa do primeiro álbum foi A mão de Deus vai escrever mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer, acredite, o céu diz que sim. Ai, que lindo. E nessa época, você tinha sua voz de criança. Tinha minha voz de criança. Nossa, que lindo. E era uma voz de criança, mas geralmente as pessoas não achavam que eu era criança, né, cantando, se surpreendiam. Você é uma mãozinha, né? Você é uma anã, não é possível. As pessoas sempre esperavam uma mulher adulta chegar e não, era uma menina que chegava lá para cantar. Se fosse hoje, né, aquele negócio que tem que vir a cadeira, a pessoa, quem é a pessoa que está ali? É muito era bem interessante. era bem isso. E esse momento, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, na vida de toda a minha família. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro e fui diversas vezes para fora do país também cantar. E tudo isso realmente... música cristã. Sim, eu nas igrejas também. Muitas igrejas. Muitas igrejas mesmo. A gente viajava muito, assim. Minha mãe tentava o máximo, né, segurar, assim, porque eu ainda era uma criança que ia pra escola, né? Verdade, tinha seus o conselho ficava lá em cima da minha mãe sempre tinha que ir até lá os juízes, conversar e falar, não, ela estuda, a gente prioriza o estudo, ele olha, a criança não trabalha, a criança não trabalha, então era sempre tinha assim. isso ainda, né? Tem isso. Então, ela tentava, assim, eu viajava sexta, depois da escola, sábado, domingo, eu voltava segunda-feira. E você cantava em português lá fora? Também. Você vê umas coisas que eu nem penso, assim, eu nem imagino, né? Imagino a criança indo cantar fora. Olha o que Deus faz, né? Sensacional. A criança mudando o paradigma da família, né? E de outras vidas também. O Deus usando uma criança para... É verdade. Muito além do que a gente poderia imaginar, assim, muito além. Só contando, assim, parece surreal, mas vivendo é ainda mais surreal, sabe? E depois desse primeiro álbum, eu lancei outros 7. A cada ano, a cada 2 anos, eu fui lançando um. Você pegou outra geração, né? Agora é uma geração digital, né? Hoje mudou tudo. Era completamente diferente a forma que se consumia a música. E eu peguei, assim, acho que peguei os últimos anos, assim, desse momento de CD, encarte, né? Teve LP, será? Não tive LP, tive só CD. E, enfim, a gente foi com o tempo eu comecei a compor também. E tinha um jurado do programa do Raul Gil, que se chama José Messias. Ele era um cara bem mais rígido, assim, né, do programa. Ele fazia aquele durão do programa. E um dia ele chamou a mim e minha mãe para almoçar num hotel e começou a me dar vários conselhos. Olha, você precisa começar a compor. Eu falei, mas como que eu vou compor? Ele já está aí. Tudo que você precisa já está em você e está no ar, digamos assim. É só você pedir a Deus, se conectar, que Ele vai mandar a música para você. Então eu tinha uns 14 já nessa época e comecei a compor, assim. E foi um momento, assim, muito de mudança, assim, para mim também, porque eu comecei a ver a música de forma diferente, né? Eu só cantava o que outras pessoas escreviam, o que outras pessoas queriam dizer, e de repente eu estava compondo, fazendo coisas que Deus estava ali me mandando, né, me conectando ali para escrever. Você escrevia sobre a sua vida? Muito também, né, que eu sei que se conecta com a vida de muita gente, se conecta com a realidade de muitos brasileiros. A gente sabe como o nosso povo é, né, lutador, sonhador, sofrido, precisa lidar com muitas adversidades no dia a dia. Então eu comecei a escrever sobre isso também, sobre coisas... Sobre o que você viveu, né? Sobre vivências minhas, exatamente. E, enfim, em algum momento chegou a música Conquistando o Impossível para mim, que é
Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, quando eu gravei essa música. E que é outro momento, assim, surreal que Deus fez, porque essa música já tem tantos anos. E ela continua se renovando a cada dia. E ela é maravilhosa. É incrível. E você pode cantar um pouquinho pra gente. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu vão. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Nossa, que lindo. Eu cantava bastante essa música. Toda vez que ia lutar, tinha alguma pessoa que entrava. Todos os eventos de luta tinha alguém. E você comentou até que a Cibote, você teve a oportunidade de entrar com a Cris. Cris, você está convidada para vir aqui também participar um dia conosco. E é um ambiente muito interessante, né? Porque eu não vivia a fé cristã ainda. Eu olhava assim, mas não tem lógica. Como assim? Eu não acreditava em Deus, eu não sabia essa fé que move o mundo, né? Então, realmente, sem Deus, Impossível. não está atrelado a uma vitória, né? Porque, por vezes, eu ganhei de pessoas que entraram com a música, mas eu era derrotado, eu não sabia. Muda tudo, né? Muda tudo, a realidade muda. Muda dentro da gente, muda o ambiente, muda além do que a gente consegue absorver, assim. E essa música foi um grande presente na minha vida. Não foi eu que compus, mas foi feito assim, baseado na minha história, pelo Beno César e as Irmãs de César, maravilhosos, inspirados por Deus, fizeram essa canção e eu tenho certeza que Deus também surpreendeu eles, porque ninguém poderia imaginar uma pequena menina ia cantar uma música tão carregada de fé, do poder de Deus, e que tantas vidas seriam transformadas, seriam impactadas, assim. Até hoje eu recebo diversos testemunhos nos directs, as pessoas compartilhando comigo. Olha, eu estava em depressão, eu ia tirar minha vida, eu já tinha perdido as esperanças, assim. Aí eu fico até emocionada, assim, porque é realmente além do que eu poderia imaginar, assim. Deus fez e continua fazendo, né? Através dessas canções, através do que Ele me propõe a fazer, assim. Tem sido lindo demais, eu sou muito grata. E a música, ela tem o poder de se eternizar, né? Ela te trata num momento e daí 10 anos ela tá te tratando novamente ou tratando outras pessoas com a mesma intensidade. Vira uma trilha sonora de uma parte da vida, né? Exatamente. E ela tem o poder também de nos levar para aquele lugar de lembrança, né? Como as músicas marcam a gente. Tem coisas que a gente vive que quando a gente escuta uma música a gente lembra do que viveu. Que bom que eu posso fazer parte de boas lembranças, né? De momentos de transformação para transformação de vida. Eu sou extremamente grata a Deus, assim, por tudo que Ele fez na minha vida e através dessas canções maravilhosas, assim. Qual composição que depois você fez que impactou mais a sua vida também? Uma sua, autoral? Minha? Tiveram algumas, eu tive álbuns que eu pude escrever todas as músicas, assim, e desse álbum se chama Pai, que é assim: me acolhe em teus braços, me chama de filho, é meu amigo, se empresta comigo, Pai, eu te amo, estar mais perto de ti é onde eu quero estar, mais perto de ti é onde eu quero ficar, mais perto de ti. Eu corro para os teus braços, Senhor, corro para os teus braços,
Eu me refaço. Se eu te tocar, apenas te tocar, se eu te tocar, tudo vai mudar. Mas se Deus te tocar, apenas te tocar, se Deus te tocar, rios de águas vivas fluirão. Tiveram algumas. Que maravilhoso. E aí vocês mudaram para São Paulo, você começou a viajar e a sua vida mudou. Completamente. Esse primeiro momento a gente ainda estava morando no Rio ali quando eu fui contratada ali no Rio e tudo mais. E depois, aos 10 anos, eu me mudei para São Paulo. E aí eu volto naquele ponto que eu contei antes para vocês da Vila Mariana. O lugar que a gente foi morar nesse momento foi a 2 ruas do lugar onde a gente desceu tempos antes. A gente nunca poderia imaginar. Foi o lugar onde a gente morou por alguns anos ali. Então a gente não sabia, mas Deus estava movimentando e marcando aquele lugar ali para mudança, né? Mudança na nossa vida. Ô Jamile, me diz uma coisa, como que foi para você, como tem sido essa trajetória? Porque você tem uma história maravilhosa, né? Uma história linda, com as mãos de Deus. Com as mãos de Deus sobre a sua vida. Realmente, profundamente, começou na sua mãe, no seu pai. E você hoje vive isso e vive também no mundo gospel, né? E nós sabemos, nós que vivemos nesse meio, a gente sabe também que às vezes a gente olha e fala assim, onde tem Deus não há problema, onde tem Deus é tudo voltado para o Senhor. E não é muitas vezes assim, né? Como que você lida com isso? Eu acho que você conseguiu entender, né, a minha pergunta, como se lida, porque às vezes a gente se depara com coisas que... Decepções, né? Com que decepções. A gente deposita a esperança. Pra ela é mais fácil, porque ela tá com a mãe, né? Não, porque ela tem uma fé muito sentimentada, por isso que eu tô perguntando, a sua fé, ela é sentimentada, você passa isso. Mas a gente que vive nesse meio, a gente sabe que existe também muitas decepções, e às vezes a gente espera do povo cristão algo diferente, muitas vezes a gente não tem. É verdade. Você falou que a gente tende a pensar que onde tem Deus não tem problema, mas onde tem pessoas tem problema, né? Porque as pessoas são falhas, nós somos humanos. Você sozinho tem problema, então para de botar desculpa que você não vai para a igreja porque tem alguém ali, você sozinho já tem problema. Você já é o problema. Você já é o problema, né? Então, é bem complicado, assim. Eu completamente entendi o que você me perguntou, mas... eu sempre fui ensinada, eu tenho isso assim muito firme no meu coração, na minha mente, de que as expectativas da gente não tem que ser depositadas em pessoas, nunca, jamais. Eu sei que eu, como cantora, como artista, as pessoas às vezes têm expectativas em mim, comigo, em relação a atitudes ou, enfim, seja o que for, mas eu sou humana. Verdade. Nós somos humanos, somos falhos, nós somos dependentes de Deus e a nossa referência. Nós buscamos um ídolo, né? É verdade. Não deveria ser assim, mas acontece, infelizmente. Mas eu tenho esperança assim, de que essas pessoas que buscam ou fazem de pessoas ídolos despertem, porque são só humanos falhos, falíveis, como qualquer outra pessoa. E a nossa referência tem que ser Jesus. A nossa referência de vida, de tudo, assim, de mentalidade, tem que ser Jesus, tem que ser Cristo. Ele é o nosso padrão, a nossa inspiração. É para ele que a gente olha. E, enfim, as decepções acontecem, as frustrações acontecem, né, porque somos humanos, mas... E é isso mesmo, nós precisamos olhar para Cristo, independente do que aconteça. Muitas pessoas, às vezes, saem de igrejas porque se decepcionaram com o irmão da igreja, porque se decepcionaram com o pastor. Às vezes a pessoa, foi como você falou, né? Chega e não gosta da pregação do pastor, ou não gosta do louvor, ou do jeito que a pessoa que está louvando tratou ela. Mas nós temos que olhar para Jesus. E esse é o nosso tratamento diário, estar diante do Senhor.
O ser humano, ele vai ser falho. E se nós colocarmos as nossas expectativas neles, nos seres humanos, em quem é falho demais, nós vamos nos frustrar cada vez mais, e nós precisamos trabalhar diariamente isso dentro de nós. É um exercício diário. É um exercício diário. E você mora com seus pais? Moro com os meus pais. Deixa eu só complementar aqui. É por isso que é importante a gente ter um relacionamento com Deus. Além das igrejas, além das 4 paredes. É um relacionamento diário. É você e Deus. É a hora que você fecha a porta do seu quarto e tá só você e Deus ali. É ali que você busca, é ali que você se entrega de fato. Não que a gente não faça isso com os irmãos ou na igreja, enfim, mas isso de você manter a sua busca pela palavra, sua fé, a sua sede, a sua fome, sendo alimentado por Deus, por Jesus, é o que vai te manter de pé, de fato, né? Porque às vezes tem muita gente que espera para ter isso quando vai na igreja. Uma vez na semana. E isso não vai sustentar, não vai sedimentar a sua fé. A vida não é baseada em louvores apenas, exatamente. Né? A substância da palavra. Exatamente. Tem uma frase que diz assim: se você não orar, certamente morrerá. Certamente a sua vida espiritual vai morrer. E essa intimidade que nós temos que ter com Deus, né? Ler a Bíblia. Isso é uma coisa que o Galego bate bastante na tecla, né? Porque às vezes as pessoas acham chato, né? Vou ler, quase não entendo. Hoje nós temos várias versões que são muito fáceis de ser compreendidas. E nosso relacionamento com Deus está ali, né? Ouvir a voz de Deus está em abrir a Bíblia, em entender o que Ele vai falar. Talvez não seja da primeira vez, mas aquilo está te alimentando, e aos pouquinhos, porque é muita coisa realmente. O Senhor tem a vida inteira para conversar com a gente e nos fazer entender. Exatamente. E a questão do louvor, assim, eu acho que a nossa conexão com Deus direta é através de Jesus. Porque se acabarem os louvores, acabarem as músicas, fechar tudo, então a gente perde a conexão com Deus, a gente perde a conexão com Cristo. Não pode, né? A nossa experiência tem que ir além disso tudo. Tem que estar mais próximo de Jesus do que nunca, independente de qualquer outra coisa. Verdade. Nós precisamos ter a consciência disso, né? E é todos os dias o alimento espiritual, que é o nosso maior alimento. A gente não come muito alimento nosso corpo, né? Nós estamos muito preocupados com a comida, né? Ai, o que eu vou comer hoje? Onde que eu vou jantar? O que eu vou almoçar daqui a pouco? Vai dar tempo, então tem que fazer tudo isso, mas com a vida espiritual. Com o alimento espiritual. Se a palavra fosse seu alimento, você estaria nutrido ou subnutrido? Eis a questão. Mas, analisando o que você conta, assim, é muito notório a influência da sua família, na sua vida, uma vida que foi dedicada a servir o Senhor, né? Você está por aí, mundo afora, ministrando, cantando. Você, inevitavelmente, abdicou de uma parte da sua vida, né? Porque você está com 32 anos, é solteira, e conta isso pra gente, porque eu admiro muito isso, né? A gente recém-convertido, assim, 10 anos de conversão, muitas coisas aconteceram e a gente enxerga o padrão bíblico, né, do que é um relacionamento, como isso foi ensinado a você e como você tem lidado com isso, as suas expectativas, o que você vê. Pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Eu tive uma infância e adolescência diferentes, né, porque as pessoas ao meu redor, os colegas de escola, enfim, eles saíam, iam pra festa, e eu estava sempre viajando, eu nunca ia pra lugar nenhum. Você nem tinha tempo de pensar em outra coisa. Mas assim, nunca foi um peso pra mim. Eu realmente amava, eu amo. Você nunca teve essa fase de rebeldia, de querer... Não tive isso. Eu realmente, eu vivia e eu vivo isso com intensidade, com verdade. Eu realmente amava, amo fazer isso. Viajar e cantar, não importava quantas horas eu precisasse viajar para chegar até o lugar. Então, eu sempre, minha infância e adolescência foi toda assim. E eu aprendi em casa também, que a gente tinha tempo para todas as coisas, né? Eu tinha tempo de ir, cantar, viajar e tudo mais. Eu tinha o meu tempo de criança, de brincar, ou depois na adolescência, ia no cinema, enfim, fazer coisas da vida normal. E minha mãe sempre tentou administrar isso da melhor forma possível. E a gente seguiu, né? Eu cresci, minha fase jovem também é a mesma coisa, assim.
E eu sou solteira, eu não me casei ainda, porém vou me casar. Faz parte dos meus sonhos, né, de ter uma família. Eu sou solteira, não tenho filhos também. E eu cresci aprendendo isso, a ter esse padrão de vida, esse padrão de mentalidade, de se preservar, de preservar suas relações, ser seletivo, sim, com quem você se relaciona, que eu não tinha não, na minha casa eu nunca tive, né, a pressão de, você já está com X idade, você precisa casar agora, você tem que, não tem que, né, a gente, eu acho que é no tempo de Deus, como as coisas vão acontecer no tempo certo, com a pessoa certa, sem pressa, sem pressão. Eu sei que a gente sofre da sociedade, para essa pressão também de chegou nessa idade, você precisa estar casado com filhos, senão você não é bem sucedido, senão você não é bem visto, de todas as formas. Isso de alguma forma já te afetou emocionalmente? Não me afetou. Eu sou muito tranquila, assim, eu sou muito confiante, convicta nas coisas que eu Você sabe o que você está vivendo, né? Você sabe para onde você está indo, você sabe quem te atrai. Porque você vive ali com Deus, né? E quem tem intimidade com Deus sabe a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós não tivemos uma vida assim, infelizmente, né? A gente não viveu em santidade, nós conhecemos várias pessoas antes de nós nos convertermos, antes de nós casarmos realmente, mas hoje eu vejo a importância da mulher, do homem também, mas da mulher também se posicionar, sabe? E falar assim, eu sei o que eu quero, o que o Senhor quer. Eu sei o que o Senhor quer, porque às vezes a gente acha que a gente quer, que sabe o que a gente quer, mas o que o Senhor é humano, né? Tem carências, às vezes fica em dúvida, às vezes pensam mil e uma coisas, pessoas falam muitas coisas, questionam muitas coisas, ainda mais eu que tô aí pública, né? Uma pessoa pública já há algum tempo, então as pessoas questionam. Mas o que é bem curioso, assim, porque se esse é a nossa mentalidade, essa é a nossa visão, as pessoas deveriam compreender, né? Porque ver uma mulher jovem, solteira, e não é visto, não aparece com ninguém, começam a questionar e falar muitas coisas. Mas eu digo pra você que tá assistindo a gente aí, você é mulher, você não pode ser homem também, não tem problema. E tá solteiro, tá sentindo essa pressão, não se pressione. A gente não pode tirar os pés pelas mãos, a gente não pode colocar... Pior que tá solteiro, tá mal casado. Só que é mal acompanhado. O ditado existe, não é à toa, né? Então, eu acredito que a gente não deve ceder a nenhuma dessas pressões, a nenhuma dessas situações. Uma hora com certeza vai chegar. E eu estou esperando esse momento chegar. Perfeito, e é muito bom escutar isso, né? Como pastor, né? Eu sempre falo que para as mulheres se esconderem tão bem em Deus, de forma que um homem conquistar o seu coração, primeiro tem que buscar Deus, assim encontrando. Se a mulher entendesse isso, e naturalmente a sociedade vai mudando e a gente acha que as coisas de Deus mudam. As coisas de Deus não mudam, elas são eternas, perfeitas. Até inconscientemente nós vamos tentando adaptar a realidade do mundo. Você não notou, mas você falou assim, eu não tenho filhos também. Porque é tão natural as pessoas falarem que são solteiras, mas possuem filhos, que a gente já está esculpido em nós. Eu sou solteiro e não tenho filhos. Porque se uma pessoa solteira, imagina que pessoas tiveram um relacionamento pro resto da vida. Nós não vemos isso, por isso que eu acho muito admirável. Dificilmente a gente vê. A gente consegue enxergar isso no mundo cristão, no mundo secular. A gente, lógico, existem as exceções, até no mundo cristão existe, só que a gente é o padrão do mundo, né? Deveria ser, pelo menos. Imagine que o índice de divórcio do mundo cristão é o mesmo do secular. Então é importante vozes que nem a sua falarem dessa causa, porque não é um motivo de vergonha, é um motivo de orgulho. É a primeira vez que eu falo sobre isso também, as pessoas querem sempre saber, mas eu tenho uma vida bem discreta, assim, as pessoas não sabem muito da minha vida. É maravilhoso também. Falam ser meio misteriosas, as pessoas não sabem muito. Mas, enfim, é importante a gente se resguardar. Às vezes falam que a gente é exigente, mas eu acho que a gente tem que saber aquilo que Deus confiou a nós. Tem que ser exigente. Tem que ser seletivo, tem que ser exigente. E eu sei que eu não vou me casar com qualquer pessoa.
Porque primeiro eu sei que Deus tem alguém, tem essa pessoa já pra mim. E eu sei do que Ele me confiou. Cada dia tô descobrindo mais e mais. E aconteceram tantas coisas na sua vida que você nem imaginava. Imagina você não estar já guardando o seu marido. Com certeza, com certeza. E é isso, não cedam às pressões de ninguém, nem da sua igreja. Às vezes tem muito isso também, né? Vai chegando ali na fase adulta e começa a pressão das pessoas, da família, ou da igreja, enfim. E da própria pessoa, sabia? Sim, conheço muitas... tá na gente, né? Como sociedade isso, né? Eu conheço muitas pessoas, inclusive meninas que são cristãs, que se pressionavam. Nossa, mas eu tô nessa idade, o que vão pensar de mim? E aí casam e casam mal, porque aí aparecem alguém e pensa que já tem que casar, vai pela carência e aí não vê, atropela um monte de coisa, não vê quem era a pessoa realmente. Muitas vezes as pessoas dão sinais, né? Dão sinais dos seus problemas que só vão aumentar futuramente. Então, tá tudo bem. Você está solteira, amém, está solteira, Deus te completa, a gente não pode... Amém. A gente não pode depender da outra pessoa para se sentir completo, para se sentir feliz. Vou casar para ser feliz. Não, você é feliz porque você tem Jesus, que é o seu maior amor, que é o maior, é o principal da sua vida. Então essa pessoa vai vir para agradar. Porque o casamento é muito sério, gente. O casamento é muito sério. Se você não tiver uma pessoa ali alinhada no propósito com você, para independente do que vocês viverem, vocês saberem aonde os dois juntos têm que ir debaixo da palavra do Senhor, a chance de haver uma separação é muito grande. Porque hoje em dia as pessoas estão preocupadas com o seu próprio umbigo mesmo, né? Com o seu próprio bem-estar. Fulano já não fez uma coisa que foi para me agradar, você já fica assim, então não serve para mim. Não é só hoje em dia não, a história fala. A história fala. Eu falo hoje em dia, não sei se a vaidade está cada vez mais avançada, como é que é. O digital também, né, interferiu completamente na nossa experiência de vida, né, então tudo ficou muito mais rápido. Os relacionamentos começam, a maioria, hoje em dia, por meio de redes sociais, né, antigamente você conheceu, eu tava passando na lanchonete, daí eu vi, comecei a conversar, hoje onde? Curti uma foto no Instagram, comecei a conversar, e a gente conversou, E eu não me excluo disso não quando eu falo, viu gente? As pessoas estão cada vez mais egocêntricas, porque se eu desviar da palavra do Senhor por um dia, eu também caio nisso. Pensa que está de pé, né? Cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. É só você abrir a telinha do Instagram que você já começa a se comparar. Eu acho que a pior coisa é porque nós nos comparamos muito com o outro. Então quer dizer que a vida do outro está dando certo e eu estou fazendo tudo certo, a minha está dando errado. Não está dando errado. É o trabalhar de Deus na sua vida, é Ele te ensinando, é Ele te moldando. Só que quando nós estamos debaixo de um propósito mesmo, escutando a palavra de Deus e sentindo a necessidade de estar lá, entendendo que tudo que nós temos é pura graça, porque senão nós não tínhamos, na verdade, quer ter nada. E eu vou falar isso carinhosamente, porque tem gente que não entende, falar, eu sou tão bom, por que está acontecendo isso comigo? É pela graça do Senhor que Ele te mantém de pé. Favor de Deus. E eu tive o privilégio de ter meus pais como minha referência. Eu sei que muita gente não teve. Minha mãe mesmo não teve, né, essa referência. Ela foi alguém que, eu acredito que quebrou ali muitas coisas das gerações anteriores a ela, né, e eles estão juntos há quase 37 anos, então a gente tem essa referência em casa. E eu me inspiro neles, tenho esse casal maravilhoso para me inspirar e me aconselhar. E que lindo, eu espero, eu creio que um dia eu vou ter um relacionamento tão longevo, com certeza. Como você falou, né? Nós não escutamos o que os nossos pais falam, sim o que eles fazem. Só que hoje ainda é tempo de você que está assistindo esse podcast, se caso você também não tenha tido uma família estruturada, e tenha tido um lar completamente disfuncional, você pode fazer a sua família diferente. Se você quer viver algo diferente, comece dentro da sua casa, porque os nossos filhos, eles são afetados com tudo que nós fazemos, seja pro bem ou seja pro mal. Então, eles são influenciados pelas nossas atitudes, né? Às vezes nós não precisamos nem abrir a boca para falar do Senhor, eles veem o Senhor nas nossas vidas. Então, talvez você olhe para a sua vida e fale, eu não tive os meus pais desse jeito, eu não tive a oportunidade que a Jamile teve. Mas você está tendo a oportunidade hoje de fazer algo diferente aí dentro da sua casa. Exatamente. Você não precisa perpetuar os erros
que já vieram antes de você. Você tem a possibilidade de escolher fazer diferente e mudar não só a sua vida, mas a vida da sua geração. E foi o que aconteceu na casa dos meus pais, assim. Então é isso que a gente segue, que a gente crê. A família da sua mãe, né? Ela tinha quantos? 7 irmãos? Ela e mais 8. E também? Não, mais 8. 8. E também todos assim ou só? Todos, conforme foi passando os anos, eles foram conhecendo Jesus também. Já está seguindo o caminho. Olha que interessante isso. Também foi a primeira na casa dela, para você ver. Ela foi uma pessoa que não seguiu o padrão os padrões que vieram antes dela, né, até ali. Então, foi a partir dela. Ela começou a mudar a história, o Senhor começou a mudar a história a partir dela. Né? E acredito que você também pode mudar, né? Porque as pessoas em casa às vezes olham e falam assim, eu já errei. Daí ela quer, de qualquer forma, consertar o erro com outra, de outra forma, de maneira muito breve. Eu casei errado. Eu vou pegar, fica se lamentando e depois já quer arrumar outro relacionamento para falar assim, tá vendo? Agora deu certo. Eu tô melhor do que a outra pessoa. É uma guerra de egos. Vai virando uma bola de neve. Você vê, não tem mais controle sobre nada. E acha que um erro vai corrigir o outro e não corrige. O que você acredita essa carreira tão duradoura? Acho que deve ser uma das pessoas assim que tem uma carreira mais duradoura assim, no meio cristão, né? Você deve estar junto com outras pessoas, porque eu não, de cabeça assim, eu sei de alguns, mas são bem mais velhos. Sim. São bem mais velhos, porque vai Lázaro, outras pessoas, porque você viu todo esse universo crescer. Verdade. Eu acredito isso a Deus. Não tem como eu acreditar a outra pessoa, a não ser a pessoa de Deus, assim, que sustentou a minha família por todos os altos e baixos da vida, né, gente? Porque a dúvida a gente não é perfeito, nunca será. A gente está vivendo no mundo, então a gente tem problemas, a gente vive nossos conflitos ali diários e Deus manteve a gente. Só Deus a mim, porque para não acontecer coisas como você citou anteriormente, né? Pessoas que decepcionam você, que erram com você, que mentem para você, que te enganam, por aí vai. A gente vê um pouco de tudo. A gente vê um pouco de tudo. E sendo tão jovem, não me deixar afetar por tudo isso, é realmente Deus. É Deus, é só Deus. Deus. A gente tem que encontrar uma fórmula, né? Se eu fizer igual, não tem como. É Deus fazendo, né? É Deus que está escrevendo a história e você está ali só se deixando conduzir. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Quando nós trabalhamos com as redes sociais, eu trabalho com redes sociais, sou pessoa pública, as pessoas perguntam, Liz, em quem você se inspira? Eu falo, em Jesus. Né? Porque quando a gente se inspira em alguém, claro, tem diversas pessoas que são maravilhosas, mas a gente às vezes quer copiar ou fazer igual e falar, se deu certo para aquele, vai dar certo para mim. Mas as nossas histórias são únicas, né? Deus tem algo específico com cada pessoa, um propósito específico para a vida de cada pessoa. Então não adianta tentar copiar o outro. Tem um versículo em Mateus 5,16 que diz, né, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então Deus colocou algo específico dentro de cada um, a luz dele está de forma específica. Então não adianta muito querer copiar. Então você tem que seguir o seu propósito, descobrir qual é ele e confiar. Entregar e confiar. Amém. O episódio, olha, tá chegando ao fim, vai ser maravilhoso. Mas espera aí que a gente vai orar por você que tá aí. Então não sai daí. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer imensamente. É o primeiro podcast que você vem contar a sua vida, confiar em nós, né, em quem está em casa também para ouvir realmente aquilo que o Senhor fez e está fazendo. E quando nós temos consciência que o nosso testemunho, né, aquilo que Deus faz, eles testificam o agir de Deus na nossa vida e dão esperança para aquele que está em casa, para que ele saiba que o Senhor também está agindo na sua vida, às vezes sem nós percebermos, mas Ele está com você. Eu quero te agradecer imensamente. Desejo do seu tempo. Nós temos um presente para você. Que legal, obrigada. Me dá presente. Quem não, né? Mas eu gosto de dar presente também. Coisa boa, gente.
Muito obrigada. De novo, tenho positivamente em casa. Muito bom, muito Uma obrigada. caneca, uns docinhos. Uns docinhos, coisas gostosas. Muito obrigada. Esses docinhos remetem à infância, muitas coisas assim, né? Remetem aquele dia que você ganhou um chocolate de alguém. Olha, mas vou te dizer que pra mim, pelo menos, era bem raro. Chocolates e coisas assim, porque era difícil ter. Então, era bem raro, assim. Mas, com certeza, depois eu comi bastante, graças a Deus. Pela graça do Senhor. Amor, fica com você então agora, as palavras finais. Sempre quando acaba um episódio, a gente eu falo 5 palavras, né? E você pode responder, eu vou falar uma palavra, você pode responder com uma frase, com outra palavra, com um pensamento. Tudo isso, claro, estão intimamente ligados à nossa crença, à nossa fé. A primeira palavra é Escrituras. Escrituras é a bússola da vida, né? O guia, o manual para a vida, para uma vida em excelência, com propósito, em vida de esperança, de ter bom ânimo, que a gente vence tudo. A segunda palavra é graça. Graça. Os presentes mais belos que Deus poderia dar para a humanidade, que Jesus poderia nos oferecer, é a graça. Terceira palavra, fé. A fé é o que me move, é o combustível para a vida, é o combustível para a minha vida e é o que vai alimentar também as minhas futuras gerações. Quarta palavra, Cristo. Cristo, o maior amor da minha vida, para quem, de quem eu recebi tudo e a quem eu devo tudo. Quinta palavra, Deus. Deus é o alicerce de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e que nos agracia com tantas bênçãos e favores imerecidos diariamente. Amém. Amém. Maravilhoso. Foi um enorme privilégio ter você aqui conosco, sua família, seu pai, sua mãe. Glória a Deus pela vida de vocês, Amém. Pela maneira como vocês cuidaram dessa vida, né? Tem cuidado. Tem cuidado. Nós sabemos que os anjos estão aí justamente para cuidar daqueles filhos de Deus e, por vezes, os nossos pais são capacitados como anjos para cuidar. E creio que eles têm cumprido com excelência esse papel. É muito bom ver essa proximidade de vocês, ver esse carinho que sua mãe possui, né? Essa fé. Isso daí edifica e nos fortalece muito. E nós sempre terminamos com oração. Só que antes de fazer a oração, eu acho que tinha que ter um louvor, né? Quem sabe a gente faz a oração e ela encerra com louvor. Como você preferir. Então tá, vou orar para vocês que estão em casa, depois nós encerramos com o louvor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse episódio, obrigada pela vida de cada um que passou por aqui, que tem passado, que vai assistir, Senhor. Que o Senhor possa edificar essas casas, que o Senhor possa edificar esses lares, que o Senhor possa edificar esse coração, Senhor. Eu não conheço a pessoa que está assistindo, eu não conheço essas famílias, essas pessoas que estão diante deste episódio, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada dor, cada trajetória, cada luta, Senhor. E nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso nós pedimos que o Senhor se manifeste a elas, que o Senhor as cuide, Senhor, com o seu amor, com a sua mão soberana, com a sua graça, com tudo aquilo que o Senhor pode fazer por elas, Senhor. E nós sabemos que é só o Senhor que pode conduzir essas vidas. Que o Senhor tire a venda dos olhos, que o Senhor tire o tampão dos ouvidos, que o Senhor faça com que essas vidas entendam como é maravilhoso estar na sua presença, Jesus, como é maravilhoso te seguir, como é maravilhoso te seguir, como a nossa vida é transformada dia a dia após nós entendermos que o Senhor pode todas as coisas, que só o Senhor pode transformar a nossa vida. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e pedimos que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessas pessoas, sobre a casa, sobre os familiares, sobre a saúde física, a saúde mental, Senhor, sobre as finanças, sobre tudo aquilo que eles vivem. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse episódio, não esqueça de deixar seu recadinho aqui embaixo, nem de seguir o canal. Agora é o momento onde nós vamos escutar mais um pouquinho da Jamile
e que você tenha uma ótima semana. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. E a gente nasce pra vencer. Lindo! Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada a vocês. Obrigada. Beijo.